O Andy percebe que tem um buraco pequeno embaixo dos pés da Gina, mas é o suficiente para passar sua cabecinha. Ele então joga um monte de sangue para cegá-la, e depois mexe no buraco dela. E a Fuko joga a cabeça do Andy, bem no buraquinho. Fala aí, bunda murcha, eu passei minha cabeça no teu buraco. E aí, vai fazer o quê? Salve, Kazu! Um salvezão pro Carlos Eduardo, tá sempre aí fortalecendo. No episódio passado, Andy deu uma arrasta pra cima em um dos 10 membros da organização que caça anomalias. E descobriu que eles podem se juntar a eles, contanto que tenham vagas. Bom, uma vaga já foi aberta. E outro membro que estava lá achou engraçado o relacionamento deles. Então ele informou que em 3 dias, um outro membro aparecerá num lugar lá. Eles precisam cancelar esse camarada, pra abrir mais uma vaga pra Fuko também entrar. Mas fala aí, tu tá com uma bunda fibrada, hein? Depois me passa a cal que eu quero essa bundinha também. Nesse momento, Andy e Fuko estão cruzando o oceano a caminho da Rússia. A Fuko tá com medo que outros caçadores apareçam, mas Andy a puxa pelas pernas e a manda aproveitar o passeio. Bem nessa hora, um jato começa a soltar foguetes e a atirar neles. Então Andy explica que se cortar uma parte do seu corpo, quase inteira, e a fazer crescer de novo, ela se torna uma arma. E assim ele corta sua mão segurando uma granada e explode o jato. Andy diz que fora o cara que eles estão indo atrás, ele sabe de 3 outras pessoas que possam ter o emblema que os torna um dos 10 membros. O primeiro é o dono da katana indestrutível que ele roubou. O segundo é um tipo de engenheiro que fez testes nele há 50 anos atrás. E por fim, a pessoa que o capturou, uma mulher que pode criar barreiras invisíveis. Ele pode ser imbrochável, mas não é invencível. Até pra ele há pessoas em que ele está em desvantagem. Cara, se liga o jeito que esse cara guarda a espada. Do nada, uma menina coringada lá na órbita começa a dizer que o Andy não mudou nada e lança uma onda de energia contra eles, mas ela tem certeza de que ele dará um jeito de sobreviver e voltar pra ela, afinal ele é o único homem que ela já amou. Você aí que gosta de fé nas malucas, é bem possível que seu corpo algum dia seja encontrado no fundo do oceano. O Andy salva a Fuko que tinha ficado presa nos destroços. Andy manda ela levantar as mãos. Ela pergunta se eles realmente vão se render, mas ele fala que é claro que não, eles estão ganhando tempo e fazendo experimento para ver se a má sorte dela pode ser controlada. Ele tem uma teoria: todas as ondas de má sorte anteriores foram fenômenos que utilizaram coisas ao seu redor, mas com o raio do corte de cabelo e o meteoro do beijo foi diferente. Isso foram coisas que vieram de longe. Ambos foram eventos de grande valor emocional para ela, ou seja, não tinha nada perto que fosse equivalente para a onda de azar. Por isso puxou algo proporcional de longe. Ela percebe que seu sutiã está fora do lugar. Então ele diz que precisou fazer uma massagem cardíaca nela. Mas as laretes estavam atrapalhando. A garota fica toda vermelha, perguntando se isso foi tudo, mas ele diz que não, mesmo assim ela não estava respondendo. Então ele também fez uma respiração boca a boca. O barco no fundo do mar explode, e eles conseguem pegar impulso e chegar até o jato. E Andy já dá aquela fatiada no piloto. Agora eles estão de jatinho, mas a galera descobre que eles pegaram o jato, então acionam a autodestruição. Mas isso não é problema para ele. Finalmente eles chegam no lago Baikal. A Fuko fica animada com o quão bonita é a vista. Andy descobre que é a primeira vez dela no exterior, então eles devem fazer um passeio turístico. Tem bastante civis ali, então provavelmente a União não fará nada. Ele vai atrás de seus velhos amigos e vai deixá-la por conta própria por um tempo, e manda ela aproveitar e se divertir enquanto isso. E fala que tem um restaurante muito bom que ela tem que conhecer. A Fuko acaba encontrando uma garota que estava pintando, e essa garota é meio sequelinha das ideias. Ela fica animadona com o fato da Fuko ser japonesa. Ela adora se vestir de colegial e ficar enganando o velho tarado no Facebook. O tenso é que de vez em quando ela recebe foto de uma pica, mas daí também faz parte receber umas fotinhas de uns cogumelos meio diferentes, uns cogumelinhos. Mas é de comer isso aí, moço? Sim, é de comer, tem proteína e tudo. Bom, então eu vou aceitar, né? Tanta gente passando fome, eu não vou recusar um cogumelinho. Esse cogumelinho espirrou em mim. A Fuko acha o desenho dela bonito, então a Rosinha chama pra pintar também. Porém, a Fuko diz que está esperando alguém. A Rosinha fica animada, perguntando se é o namorado dela, e que seria perfeito ela surpreendê-lo com uma pintura. Depois a Rosinha a chama de sortuda, por causa do boné dela, e pergunta se ela prefere coisas que mudam ou coisas que permanecem. A Rosinha diz que prefere coisas que não mudam. Ela acha lindo coisas que
permanecem iguais, por isso gosta de arte. Capturar uma imagem do mundo que está em constante mudança, num desenho que nunca muda, como elas estão fazendo agora. A Fuko diz que é uma pergunta difícil e pede um tempo para pensar. O tempo passa e a Rosinha pede para ver como ficou a pintura da Fuko, mas a Fuko fica envergonhada e pergunta se ela não vai rir. Quando ela vê, ela pergunta o que são os brilhos ao redor da lua. Fuko responde que pensou que a lua parecia muito solitária sozinha no céu, então deu uns amigos para ela. A Rosinha diz que é muito atencioso da parte dela, e a Fuko diz que já tem uma resposta para a pergunta dela de antes. Ela fala que por muito tempo não conseguiu mudar, e isso foi tão difícil que queria morrer, mas que tudo mudou há 4 dias atrás, quando ela conheceu um esquisitão. Ele a apalpou por todo o corpo e a trancou quando se conheceram. Ele não levou em consideração os 10 anos de pessoa reclusa dela, mas graças a tudo isso, ele conseguiu ajudar ela a mudar. E foi graças a isso tudo que agora elas estão ali desenhando juntas. A Rosinha diz que essas palavras são adoráveis e que ela é uma garota ingênua, mas mesmo assim, as suas palavras ressoam nela. Talvez a idade tenha finalmente alcançado. De repente ela fica sobre a água e uma parte do lago começa a levantar. O Andy aparece e vai pra cima da Rosinha. Ela bloqueia ele, falando que ele não mudou nada, mas ele zoa ela, dizendo que parece que está exagerando na maquiagem. A Rosinha se chama Jenna e foi ela que a capturou há 50 anos atrás. Ela diz que o chefe a informou que ele quer matá-la para se juntar à organização. Ai, quanto tempo, meu amor. Que saudade. Mas Andy já tenta meter a peixada na menina. Sai, bicho feio, vou te passar a peixeira e vender teus drop no mercado negro. Nada pessoal, pô, é pelos drop. Tô precisando levantar uma grana. Tu não fuma, né? Pulmão de fumante não vale nada. Eles vão querer me pagar uma mixaria. Ai, como você é cruel, meu amor. Esse é o nosso primeiro encontro depois de 40 anos e a primeira coisa que tu faz é tentar me fatiar. A Fuko pergunta se foi realmente ela que capturou o Andy há 50 anos atrás. Como assim, Andy? Ah, tá falando do meu querido Undead? Sim, fui eu que o peguei e supervisionei ele todo o tempo que ele ficou de castigo. Não se engane, ela parece novinha, mas na verdade é uma véia de 66 anos. A Gina fica pistola e ela fecha a boca dele, então ele mesmo se corta. Gina acha a cara cortada do Andy muito fofinha e tenta dar um beijinho nela, mas ela fica irritada por não conseguir. Ela fica com ciúme dos dois. Escuta aqui, sua cabra safada. Eu me apaixonei por ele primeiro. Nós encontramos pela primeira vez há 50 anos. Eu a caçadora, eu o Undeadzinho a caça. E embora eu tivesse sentada na mesa redonda, e ele preso numa cela, sendo torturado. Depois de um tempo sendo sua supervisora, eu disse pra ele que sentia muito por tê-lo capturado e ele ter que estar tomando bilada na cara, mas que só estava seguindo ordens. E ele respondeu que isso não importa. Ele perdeu no X1 pra ela e foi isso. E além disso, aquele era um ótimo lugar para descobrir sobre as próprias regras da sua habilidade. E talvez conseguir ir de F. E você pode ter certeza que na próxima vez eu vou chutar sua bunda. E ela achou tudo isso encantador. Foi isso. Foi assim que a Rosinha se apaixonou. Depois que ele fugiu, ele se manteve escondido, mas desde que encontrou a Lucky, ele tem aparecido bastante. E agora ela finalmente o encontrou. Ah, é o destino. Que alegria. Então o Andy joga umas granadas nela, pra ver se ela cala um pouco a boca. Ai, querido, eu queria ter sido a primeira a encontrá-lo, mas aquele maldito do Shaolin se meteu, aquele maldito obcecado por lutas. Mas eu dou o crédito pra ele. Afinal, ele fez o favor de levar aquele outro pateta com ele. E agora que ele foi de base, finalmente tem uma vaguinha aberta. Andy joga uns flash e vai pra cima, mas ele não consegue passar a barreira dela. A Fuko pergunta cadê os amigos dele. Todo mundo já virou calha do espeto, mas o mais importante é que aquele restaurante que eu te disse antes ainda existe, e o rango de lá é incrível. Agora não é hora pra isso, seu doente. A Rosinha já tá ficando pistola com a Lucky de gracinha com seu macho. Andy diz que está tentando descobrir como o poder da Gina funciona. Primeiro ela criou uma barreira na água, depois ela levantou essa barreira, telecineticamente. E por fim, ela desceu numa escada invisível. Ele pensa que a habilidade dela pode ser endurecer as coisas. Mas se fosse só isso, a espada dele deveria ser capaz de acertá-la. Gina joga seu chapéu nele, e Andy acaba percebendo uma coisa. A Rosinha fala que ele poderia ter desviado, se não tivesse que se preocupar com a pequena Lucky. Seria melhor se ela tivesse morrido antes. Assim nossa luta seria mais divertida.
Ela consegue prender o Andy e conta que foi ela que explodiu o barco deles antes. E ainda fala que a Lucky jamais vai conseguir o que ele busca. Não importa, essa garota agora é meu Pokémon. E não vou deixá-la morrer antes de mim. A Rosinha já tá ficando de saco cheio e fala que nesse caso ela só pegará a cabeça dele, igual a 50 anos atrás. E então ele será apenas dela. E que papo é esse de pegar a cabeça? Tu tá muito assanhadinha. De repente o Andy diz que entendeu o que a Rosinha nega. Então ele coloca uma granada na boca e se explode no céu, cobrindo toda a área com seu sangue. A Rosinha fica sem entender. Andy diz que ela nega a mudança na forma de um objeto, que todos os ataques invisíveis dela têm negado a mudança do próprio ar. Mas agora, com tudo coberto por sangue, está claro que essa é a sua habilidade. A Rosinha pergunta se ele pode fazer alguma coisa, agora que descobriu isso. Ele responde que sozinho não, e pede pra Fuko dar uma mãozinha pra ele. Bora, Fuko, se puxa aí, tu tem que dar uma sarrada boa. E por quanto tempo eu preciso fazer isso? Não faço ideia. Só continua sarrando aí. Então ela dá uma abraçada diferenciada no camarada. E a Rosinha fica louca. Ela começa a gritar e gaguejar, falando que uma garota não pode agir assim em público. Eu não tenho escolha. De repente a Rosinha fica pistola, falando que agora entende tudo. Ela usou as melancias para seduzir o seu querido morto-vivo. Ela sabia que tinha algo errado. Não fazia sentido ele manter uma garota fraca do seu lado. A Fuko fica sem entender. Espera só, daqui a 20 anos, essas porcarias vão tudo murchar e cair. A Fuko fala que isso não vai acontecer, mas a Rosinha diz que esse é o destino dela. E quando se trata disso, ela é invencível, porque sempre vai permanecer igual. Ela já é uma tábua, não muda nada mesmo. Andy fala que ela é do tipo externa. Existem dois tipos de negadores, de alto alvo, que só podem usar seus poderes neles mesmos, e os que afetam qualquer coisa, menos eles mesmos. A Gina fala que com certeza ela é do tipo alto alvo. É só olhar para o seu corpo eternamente belo e perceber isso. Do que tu tá falando? Tu só tá usando maquiagem. Admito que seus pudim não mudaram nada, mas no teu caso tu nunca teve uns pudim bom, pudim gostoso. E a tua bunda tá claramente molenga e caída. Claramente bunda de véia. Bunda murcha. Ou seja, com certeza a Rosinha é do tipo alvo externo. E diz que provavelmente funciona em tudo, menos em organismos vivos. Evidentemente a Rosinha fica louca da cabeça, falando pra ele não ficar usando o corpo dela, pra provar seu maldito ponto. Não faz escândalo. Essa tua bunda murcha ainda tem seu charme. Cala a boca, para de falar da minha bunda, porra! Eu não mudei nada, não mudei nada! Eu sou Asterix, porra! Enquanto isso, Andy fica pensando que lidar com as mãos de ar dela, cobertas por sangue, é fácil. O problema é aquela barreira invisível em volta dela. A Fuko chama ele e diz que algo tem a incomodado. A Rosinha tem uma barreira, mas está indo na direção deles em passos acelerados. E diz que correr seria mais efetivo. O Andy sorri e agradece a Fuko, mas acaba batendo com a cabeça em algo. E ele tomou uma laserzada no peru. Ai, a cabeça da minha rola. Ainda bem que regenera, senão tava lascado. A Rosinha fala que o Shaolin avisou eles, que ela foi pra lá investigar um Uma. Ela está usando seu poder para tentar localizá-lo. Meio que ela não estava muito afim, mas precisa cumprir sua cota. Então já tá na hora de acabar com isso. A presa que vai substituir esse Uma. Estou olhando pra ela agora mesmo. De repente uma nave gigantesca aparece. Então você prefere a mudança, né? Eu sou o amor verdadeiro do Undeadzinho. A maior mudança para uma pessoa é ter o cozinho comido pelas minhocas embaixo da terra. Então eu vou fazer o favor de te ajudar com isso. Cara, gostei da Gina. Ela é meio dodói da cabecinha, mas ela tem seu charme. Nascer e o Vascão são as maiores mudanças na vida. Eu vou garantir que a Fuko sobreviva e fazer ela ficar caidinha por mim. Esse é o meu jeito ninja. Vou mudar o coração dela. Então faremos aquela mandioquinha gostosa. E assim eu poderei mudar a minha imortalidade. O Andy percebe que tem um buraco pequeno embaixo dos pés da Gina, mas é o suficiente para passar sua cabecinha. Então joga um monte de sangue para cegá-la, e depois mexe no buraco dela. E a Fuko joga a cabeça do Andy, bem no buraquinho.
Fala aí, bunda murcha. Eu passei minha cabeça no teu buraco. E aí, vai fazer o quê? Dentro da barreira, Andy diz que mesmo a onda mais forte de azar, fora da barreira, como um meteoro, não causaria nenhum arranhão nela. Porém, uma granada de luz a afetou antes. E ele tá apostando em algo como a luz. Do nada, a nave dela dispara um canhãozão contra eles. E simplesmente desapareceu com a montanha e tudo que tinha atrás. Fuku cai na água e percebe que as barreiras da Gina desapareceram. A Gina está caída e sorrindo. Gina. Foi divertido enquanto durou. A Fuku grita pra ele esperar, mas quem deitou aquilo foi ele. Não vem querer papaquil. Viu, vocês querem ficar vendo véia morrendo? Então tome. Porém, ele não a finaliza. E diz que de qualquer jeito, ela não tem muito tempo. A Gina ri e diz que queria mudar. Ela estava à mercê da União. E ela fez diversos homens e bestas. Tomaram surra de bilada mole na cara. Mas mesmo assim nada mudou. Ela pensava que a missão deles era impedir a mudança naquele mundo. Mas talvez ela estivesse errada. Ela fala que a pintura da Fuku era muito bonita. Brilhos ao redor da lua. Isso nunca passou pela cabeça dela. Ela começa a lacrimejar dizendo que talvez a mudança não seja tão ruim afinal. E fala que o anti-envelhecimento está começando a perder o efeito. E manda eles irem logo, porque não quer que ninguém veja sua bunda murchando. Porém o Andy a abraça e segura sua mão, falando que isso não importava. E pergunta se ela tem dinheiro no banco. Eu não tô só pegando véia. Isso aqui é um investimento. Andy, o macetador de coroas. Então ela também o abraça. E eles se dão um selinho. É isso. Isso tocou meu coração gelado. Estou emocionado. E foi de F. Tchau, sentiremos sua falta. Nossa querida Gina Rosinha. Eu tive que fazer essa piada. Me desculpa. Peço perdão por esse pecado. Mas quero que saibam que eu não me arrependo.